A paz do Senhor, aqui é o professor Jonatas. Vamos dar continuidade à nossa sequência de aulas sobre a eleição de Israel. Nesta aula, eu quero apresentar aos irmãos 4 manifestações da descendência de Abraão. Nós sabemos que o patriarca Abraão foi o homem que Deus escolheu, que Deus elegeu para dar início a uma nova nação. E nós encontramos pelo menos 4 tipos de descendência do patriarca Abraão. O primeiro tipo é a chamada descendência biológica. Abraão teve vários filhos naturais. O primeiro filho foi Ismael, você pode ler em Gênesis, capítulo 16, versículo 15. O segundo filho foi Isaque, você pode ver em Gênesis, capítulo 21, versículo 3. E os outros filhos de Abraão, que ele teve com a sua segunda esposa, porque Sara faleceu, e depois ele se casou com uma mulher chamada Quetura. E ele teve alguns filhos com ela: Zimrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 25, versículo 2. Esses são os filhos biológicos, naturais, do patriarca Abraão. O segundo tipo de descendência é o que nós chamamos de descendência eleita. Eleita é a mesma coisa que escolhida. Por quê? Dos filhos biológicos de Abraão, Deus elegeu Isaque. Deus escolheu Isaque. Isaque, ele é chamado o filho da promessa. No entanto, precisamos enfatizar alguns pontos acerca dessa escolha de Isaque. Mesmo sendo Ismael o primeiro filho do patriarca Abraão, Deus escolheu Ismael para formar uma nação também. Veja comigo o que diz Gênesis capítulo 17, versículo 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Então perceba que o patriarca Abraão, ele ficou preocupado com Ismael, porque ele sabia que Deus tinha um outro filho para ser o filho da promessa. No entanto, Ismael, sendo seu primogênito, deixou o patriarca Abraão preocupado. O que Deus poderia fazer com ele? O que iria acontecer com Ismael? No versículo de número 18, você pode ler comigo? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. É por isso que no versículo 20, o Senhor fala para Abraão que ele ouviu a sua oração, que ele iria abençoar seu filho Ismael, que Ismael seria fecundo, que ele também seria multiplicado extraordinariamente, e dele iria surgir 12 príncipes. E também a partir de Ismael iria surgir uma grande nação. Então, nós podemos enfatizar esse ponto acerca de Ismael. Tem um outro ponto que eu quero enfatizar com vocês. Deus escolheu Isaque. Ismael foi o primogênito, porém, a opção de Deus para dar continuidade a esse projeto foi Isaque. Veja comigo o que diz Gênesis capítulo 17, versículo 21. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Então perceba que Deus, ele optou por Isaque. E aqui nesse capítulo, estamos vendo a promessa de Deus que, depois de um ano desse episódio,
o menino Isaque iria nascer. A partir daí, irmãos, temos que entender alguns pontos. Primeiro, não foi uma eleição, ou seja, não foi uma escolha para a salvação. Existe uma interpretação de linha calvinista que diz que Deus elege, escolhe pessoas para serem salvas e outras para serem reprovadas. Não é isso que está acontecendo aqui. Não foi uma escolha para a salvação, mas foi uma escolha para dar prosseguimento ao projeto de trazer a semente da mulher. Deus não escolheu Isaque para ser salvo e Ismael para se perder. Não é isso. O que nós estamos vendo é uma simples escolha para dar prosseguimento a um projeto, a promessa que Deus fez para a humanidade, a partir do primeiro casal lá no Jardim do Éden. O outro ponto que eu quero enfatizar é que não foi uma escolha arbitrária da parte de Deus, uma escolha sem lógica, uma escolha sem fundamento. Foi uma escolha sensata, uma escolha com uma finalidade. E outro ponto que eu quero enfatizar, irmãos, é que Isaque, ele poderia desobedecer à direção de Deus. Isaque, que foi escolhido por Deus, que foi eleito por Deus, ele poderia dizer não, ele poderia se desviar, até porque Isaque, pela sua livre escolha, pelo seu livre arbítrio, ele poderia desfazer aquilo que estava planejado e projetado para a vida dele. No entanto, a gente vê o contrário. Nós podemos ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 22, Isaque sendo extremamente obediente ao seu pai, Abraão. O terceiro tipo de descendência de Abraão que nós podemos ver na Bíblia é a chamada descendência da promessa. O primeiro homem a ser criado foi Adão. Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Abel foi morto pelo seu irmão Caim. E logo depois nasce Sete, como diz a Bíblia, que Sete nasceu logo após Abel, como se fosse no lugar de Abel. E eu queria apresentar para você a descendência de Sete. Se você ler no capítulo 5 do livro do Gênesis, você vai ver a descendência de Sete. Sete gerou Enos, que gerou Cainã, que gerou Maalalel, que gerou Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé. Essa linhagem aqui, irmãos, é uma linhagem temente a Deus. É uma civilização que temia o Senhor. Eu quero chamar sua atenção para o filho de Sete, Enos. Por quê? Veja comigo esse texto. Capítulo 4 do livro do Gênesis, versículo 25. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao que pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então perceba que foi Enos, filho de Sete. A partir daí começou o que nós chamamos de culto, de liturgia, de adoração. A partir de Enos começou a surgir o que nós chamamos de o povo do Senhor. Então, a sequência da descendência da promessa, ou seja, uma linhagem especial, é Adão, Sete, Noé, Sem, Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi, Jesus. Não esqueçamos que Abraão era um semita. Ele era descendente de Sem. Então essa é a terceira descendência do patriarca Abraão, a chamada descendência da promessa. O quarto tipo de descendência do patriarca Abraão
é o que nós chamamos de descendência espiritual. Por quê? A partir de Abraão, ele vai ter uma descendência espiritual, que são os crentes. E que crentes? E quais são esses crentes? Judeus e gentios. Leia comigo esse texto de Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Olha o que diz o versículo 9. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, os crentes são os verdadeiros descendentes espirituais do patriarca Abraão. Leia comigo também um texto que está na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 11. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos. É uma referência aos judeus aqui. Mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então perceba que a verdadeira descendência espiritual do patriarca Abraão são aqueles que creem no mesmo Deus de Abraão. Então vimos nessa aula 4 tipos, 4 manifestações da descendência do patriarca Abraão. Continue conosco, acompanhando as próximas aulas. Deus nos abençoe. Um grande abraço.